Olá pessoal, vamos à segunda série de aulas aí. Agora eu vou falar um pouquinho de antropometria e ergonomia. Obviamente são campos de conhecimentos bastante extensos para a gente matar numa aula de meia hora, de 20 minutos, né? Mas eu fiz um pequeno resumo da parte que eu acho que é bem assim no que toca à arquitetura de interiores, que é a questão das medidas, né, do corpo humano. Vou tentar passar para vocês aí nessa aula online, fica um pouquinho mais complicado, mas espero aí que vocês compreendam. E qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem aí pelo WhatsApp depois ou por e-mail, que eu fico feliz em responder. Algumas figuras aí mostrando a antropometria, né? Aqui no lado esquerdo a gente vai ver a questão da tabela de medidas, né? Quando a gente faz uma estatística de medidas de um certo percentual de um grupo, né, de pessoas. A gente tem o grupo dos maiores aqui, né, na direita, o grupo intermediário da média aqui no centro e o grupo dos menores, dos 5% menores. Vou explicar um pouquinho mais à frente. Tá? Aqui é a famosa figura do modulor do Corbusier, né, que ele tomava como parâmetro para as suas obras, né, como uma figura humana de mais ou menos 1,83 m. Aqui é um 829, né? Então, e aqui as posições que eu conseguiria, né, tirar de antropometria, né, de medidas. Aqui embaixo, uma pequena amostra da complexidade que são as medidas antropométricas, né? Na hora que eu fazer a medição humana, como a gente vê aqui na figura 2, já é complexa. Quando eu coloco quando eu adiciono a questão da figura humana, o mobiliário, ou então aqueles elementos físicos imóveis ou até móveis, né, essa complexidade aumenta mais ainda. Bem, a antropometria, ela vem na sua etimologia do grego anthropos, que é homem, e metron, que é medida, tá? Então, a medida do homem de uma maneira bem grossa e, na verdade, uma maneira bem correta de dizer o que seria a antropometria. Então, seria o conjunto de técnicas utilizadas para medir o corpo humano nas suas partes, ou suas partes, desculpa. Na arquitetura de interiores, tem importância fundamental no desenho imobiliário e planejamento do espaço interno. Tá? Então a gente tem nossas medidas aí que ajudam os arquitetos, designers a definir, né, tamanho de armário, posicionamento de gaveta, interruptor, né, barras laterais, balcões, mesas, cadeiras, prateleiras e tudo, todos os elementos que o arquiteto planeja e desenha. Né? A gente vê aqui que o homem ele tem uma dificuldade muito grande porque além da gente não ter uma altura única, óbvio, né? A gente tem as pessoas menores, as pessoas maiores, a gente também tem pessoas mais encorpadas, né? Com volume de gordura no corpo maior do que outras. Então, essa é uma outra dificuldade muito grande que a gente vai encontrar na antropometria, né? No estudo antropométrico. A, Aqui do lado direito a gente vê, né, o homem, o maior homem, a maior mulher, desculpa voltar aqui um pouquinho. A gente vê também a pessoa obesa, a pessoa magra, né, quer dizer, o volume praticamente dobra, né. Aqui a mulher grávida e a mulher normal, né, sem a gravidez, como inclusive com a mulher, como o centro de gravidade é deslocado para frente, né, por causa do feto, né, do bebê, a mulher tende a ficar um pouquinho encostada, assim, com a coluna para trás. Então, são medidas que vão variando com o decorrer da idade também, né? A gente vê que a gente cresce, né? E os velhos, as pessoas mais idosas tendem a ficar um pouco mais curvas. Então, é uma ciência que ela é exata, mas não é tão exata, não. Ela depende muito da questão de outras questões. Tá? É, Existem dois tipos de medidas antropométricas. Tem as medidas estáticas, que se referem ao corpo humano parado, né? Então aquela, né, a minha envergadura, né, a minha altura. E tem as medidas dinâmicas, que registram os movimentos a fim de medir seu alcance. Agora, por exemplo, que eu quero saber a altura numa prateleira, não é somente a altura do meu braço estendido, mas a altura do meu braço estendido, com o movimento de ombro que eu posso fazer, com a minha panturrilha, de repente que vai me dar um alcance maior. Então, também a medida dinâmica é muito complicada. Eu tenho um livro
até na época que eu fazia mestrado, década de 90, do Boeri, um professor da USP, nosso livro de medidas antropométricas deve ter umas 200 páginas mostrando medidas de corpo humano, diversas medidas. E a gente tem muito essa ideia, né, que não, basta saber a média, sabendo a média a gente consegue projetar e a gente vai ver que na realidade a média não serve para muita coisa. A gente vai usar ou o limite maior ou o limite menor. Daqui a pouco eu explico para vocês, né, como é que a gente projetaria de uma maneira bem, bem inicial, mas que vocês teriam condições no futuro de projetar alguma coisa um pouco mais complexa a partir disso, tá? Então, a partir dessas medidas antropométricas, é que são montados perfis antropométricos reunidos em tabelas. Os resultados são influenciados por diversos fatores, como época, etnia, clima, sexo, idade. Ainda tem essa diferença. A nossa etnia aqui brasileira, que na verdade é uma miscigenação aí entre, né, o africano, o índio, o europeu, né, ela é diferente da etnia de uma tribo africana de pigmeu, por exemplo, então dos vikings nórdicos, né, geralmente são um pouco mais altos do que a gente. Então, eu não posso pegar uma tabela escandinava, por exemplo, e aplicar no Brasil, quando nossa realidade é outra, né? Então, por isso que para a gente é bom a gente ter uma base de dados brasileira e que aos poucos ela venha se renovando, né? Ela venha se atualizando, na verdade, não é renovando para certo. Mas como exemplo aí que eu digo, eu tenho 1,88 m e calço assim, meus pés é bastante grande, né? Eu calço 44, 45. 45 é o meu pé ideal, né? O calçado fica bem confortável. 44 alguns dão, mas ficam mais apertados. E eu lembro quando eu era garoto, já desde 14 anos, 15 anos, eu já calçava, né? 44, 45. E era difícil encontrar sapato, cara, muito difícil. Procurava por aí, não encontrava. E hoje em dia não, a gente vê que, sei lá, essa garotada aí está ficando, né, maior, né? Essa geração aí, né, no caso já teve umas duas gerações depois da minha, ou três gerações, como já é mais fácil encontrar um sapato 45, né? Às vezes até 46, até 47. Quer dizer, a gente vê que a gente foi aumentando um pouco nesses últimos 30 anos, aí a gente sente já como uma nova geração, parece que ela é mais desenvolvida, não sei se é alimentação, o que é. Mas se vocês, é uma coisa que me marcou muito, assim, a gente vê na televisão esses filmes épicos, né, de cavaleiros, né, Game of Thrones, quem acompanhou aí, né, mas Conan o Bárbaro, na minha época eu era moleque, mas eu me lembro quando a primeira vez que eu fui na Europa, eu fui num museu lá e eu vi uma armadura, né, medieval, um cavaleiro medieval, eu tomei um susto. Uma armadura de 1,50 m, 1,55 m. Então as pessoas também, né, 500 anos atrás, ou 600 anos atrás, eram pessoas com estatura menor, né? Elas também foram evoluindo. Então isso mostra como a necessidade que a gente tem de tempos em tempos fazer uma atualização antropométrica mesmo para o Brasil, tá? A ergonomia, ela vem do grego ergon, trabalho, e nomos, leis ou normas. É o estudo científico das relações entre homem e máquina, visando uma segurança e eficiência ideais no modo como um e outro interagem, estudando a otimização das condições de trabalho humano por meio de métodos de tecnologia de desenho industrial. Quer dizer, como diz assim, seria a fase 2 da antropometria, né? Seria eu combinar a antropometria com o mobiliário e mais do que isso, com as atividades que eu faço, né? Porque as atividades de trabalho elas não são estáticas, elas são dinâmicas. A gente vê aqui uma secretária, né? Uma secretária, ela ao mesmo tempo que está digitando, movimentando as mãos, ela está olhando para o monitor, ela está mexendo no mouse, né? Aí tem todo um estudo sobre o melhor posicionamento para o seu pulso, para o seu cotovelo, para a sua coluna, para que aquilo não se transforme numa lesão, né? As famosas LER, né? As LER, as lesões de esforço repetitivo, que, sei lá, na década de 50, 60, né? Foram muito analisadas, né? E realmente trouxeram muitas lesões para trabalhadores. Aí, isso veio com o tempo sendo, né, aperfeiçoado aí, sendo estudado para que aqueles trabalhadores tivessem uma, um posicionamento, né, um ambiente de trabalho melhor, e que aquilo, obviamente, que refletia na sua produtividade. Ninguém fazia aquilo por ser bonzinho, era também visando uma maior produtividade do trabalhador, né? Aqui a gente vê esses exemplos, né? A secretária do lado esquerdo, aqui do lado direito,
né, que a gente tem muita mania de, quando vai utilizar a mão para pegar alguma coisa que está no chão, utilizar os músculos das costas, né, quando o correto seria utilizar o músculo das pernas, né, que é um músculo muito mais resistente, que evita a lesão, né, uma lesão no joelho é muito mais difícil do que uma lesão nas costas, nesses músculos que a gente tem aqui nas lombares, né, no, na coluna. Tá? Então, obviamente que dá para fazer esse da esquerda, mas o correto, né, principalmente para o repetitivo, para aquele pessoa que vai fazer o dia todo, é já o direito. Né? Não sei se vocês frequentam algumas lojas aí, principalmente material de construção, que tem aquelas caixas pesadas, né, de lajota, de cimento, e os trabalhadores vão com aqueles coletes, né, que ajudam a posição da coluna, né, deixa a pessoa mais ereta exatamente para evitar essas lesões. Isso tudo é um trabalho de ergonomia, né, do trabalho com essas leis ou normas de trabalho. Aqui uma charge, né, a famosa charge do lado direito aqui, da metade, desculpa, da metade para a esquerda, é a evolução do Homo sapiens, né, do hominídeo, do homem, né, desde o seu antepassado, não gosto de falar, na verdade é errado falar antepassado macaco, na verdade o que acontece hoje em dia é que os macacos e os homens tinham um antepassado comum, então do antepassado comum entre os homens e os primatas, né, até a evolução ao Homo sapiens, Homo erectus, né, que hoje em dia e depois uma involução que está acontecendo hoje em dia, que a gente cada vez faz menos atividades físicas, trabalha cada vez mais no computador, né, o dia inteiro sentado. Isso reflete em diversas lesões, em diversos problemas de saúde, né, inclusive acho que até problemas psicológicos. É como as pessoas reclamam, né, como as crianças antigamente brincavam mais, né? Brincavam de pegar papagaio, de jogar futebol, e hoje em dia trancadas em casa, em videogame, computador, internet. Isso acontece não só com as crianças, acontece também com os adultos, né? No trabalho, antigamente nossos trabalhos eram muito mais braçais e com o tempo aí, com a evolução tecnológica, os maiores trabalhos braçais foram sendo substituídos por máquinas, né? E o homem foi ficando cada vez com trabalho intelectual, mas isso, de certa forma, é prejudicial porque termina fazendo que a pessoa fique um pouco sedentária, né, entre aspas. Né? A gente vê no canteiro de obra, né, como a grua, né, que era um elemento assim, que praticamente inexistia na construção civil até um tempo atrás, como ela já está fazendo cada vez mais, ficando cada vez mais presente, aquele transporte de material pela grua. Antigamente aquilo era feito, né, no ombro do operário, aí, tendo que carregar 30 quilos, saco de 30 quilos de cimento na costa. Mas, enfim, é uma tendência que a gente não sabe até onde vai, e essa charge aí reflete essa tendência. Alguns objetos econômicos bastante famosos, né? A meados da década de 90 foi lançado o teclado ergonômico do Microsoft, né? Que ela estudava a posição das mãos, né? Então, não sei se você consegue ver o vídeo aqui, eu vou colocar de longe, né? Se a gente pega o teclado reto, as nossas mãos tendem a ficar com essa curvazinha aqui, né? E aquela curvazinha para digitar, ela termina não sendo a posição natural e dá uma lesãozinha no tendão. Então a posição natural da mão é reta, né? Então as duas mãos retas, o teclado seria esse aí daí de cima. Só que acontece o seguinte, que aquela a secretária que digitava, né, ela praticamente não existe mais. A gente vê hoje em dia a própria máquina substituindo isso. Né? Então antigamente sei lá, uma pessoa digitava para a secretária, digitava não, desculpa, oralizava, verbalizava ou falava oralmente, né, o texto. Escreva aí isso, blá, 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 blá. E a pessoa sai digitando. Hoje em dia a máquina faz isso, né? A gente faz isso no celular, né? Alô, Google, né? Então o Google responde aí para que a gente está fazendo. Aí, pessoal, não sei se você notaram, eu dei um pause porque tocou o telefone. Inclusive, me bananei um pouquinho nas coisas que eu estava falando. Mas, enfim, a gente estava falando do teclado ergonômico aí da Microsoft. Como hoje em dia já isso perdeu totalmente a função, né, do teclado para secretária ou para o secretário que digitava, né, sem parar. Hoje em dia, com as máquinas, com a inteligência artificial, que simplesmente ouve as palavras que a gente está falando
e digitaliza aquilo automaticamente, né? Mas aqui alguns elementos, né? Então isso foi muito famoso, foi muito marcante na década de 90 esse teclado da Microsoft. Junto com ele veio também o mouse, né, ergonômico, a posição correta da mão, inclusive não é aquela posição paralela, é a posição inclinada, né? Então esse mouse aqui, ele teoricamente é o mouse mais adequado, né? A posição da mão aqui, você vê que de certa forma é mais natural, se assemelha até com joystick. Eu, na verdade, experiência própria, quando eu, poxa, trabalhando muito no CAD, né, o dia inteiro, às vezes trabalhando no CAD, eu realmente tinha um calo assim nessa parte da mão aqui que doía um pouco, mas isso resolveu bastante. Já há mais de 10, 12, 15 anos que eu venho trabalhando com aquele mousepad com gel, né? Esse mousepad com gel evita isso, né? Fica bem mais interessante. Aqui essa mesa, né, que você vem aqui, uma posição, parece que o cara está dentro de um foguete, o foguete está sendo lançado para fora do planeta, mas tem um estudioso aí, né, um desses estudiosos de ergonomia, falou que essa seria a posição ideal para trabalhar, né, que você não forçava a coluna, né, não teria nenhum desconforto em relação à coluna, né, como a gente senta em cadeira, né, primeiro momento a gente está sentando corretamente, entre aspas, né, depois a gente começa a escorregar para frente, fica com a coluna torta, né, então essa posição aqui, ela teoricamente evitaria a gente deslizar para a cadeira, ficar movendo de posição, que é uma posição que ela vem mesmo até, se vocês notarem, o próprio feto, né? Ele é assim, ele é um pouquinho curvado para frente, com as pernas curvadas, né? Então, uma posição quase que fetal e é bastante confortável, né? Também a gente vê muito em filme de ficção científica, aquelas cadeiras, quando a pessoa vai, teoricamente, hibernar ou deitar por muito tempo, elas são muito parecidas com essa posição aqui que a pessoa trabalha, né? Então, o teclado aqui na frente, os monitores também, né? O só é complicado essa posição é você ter, né? O mouse teria que ser de alguma forma magnético para ele ficar ali e não escorregar, né? Então, um papel, uma caneta que você tem vai, vai escorregar e vai comprometer. Um outro problema, né? Assim, eu vejo complicado para certas pessoas é que essa posição ia dar um sono incrível nas pessoas, né? Aqui do lado direito, no centro, embaixo, também um designer aí desenhou essas tesouras como se fosse a tesoura ergonômica, posição ideal para você cortar, né? Mas a tesoura, a não ser que você seja um trabalho assim né, de confecção, você não passa o dia inteiro com a tesoura na mão, né? E a tesoura você também tem a questão de, às vezes, utilizar a mão direita e a mão esquerda, né? Então, mas enfim. Tem dizem que tem alguns designs, né, que são designs, alguns desenhos, alguns projetos, usando a palavra em inglês, né? Design é uma palavra que ela não tem uma tradução muito boa, muito equivalente para o português, né? Ela estaria algo entre desenho e projeto, né? Entre concepção de projeto e desenho, né? O design. É por isso que a gente utiliza muito design, né? Questão de querer parecer snob, é porque realmente é uma palavra que ela não tem substituto na língua portuguesa, mas existem alguns designs que as pessoas dizem que são definitivos, né? E um deles é a tesoura, que a tesoura não tem como mudar. O clipe de papel, aquele clipe de papel também é definitivo, né? Então não tem muito. Aqui o estilete, também estilete com uma forma, né, de um cabo de serrote ou de martelo aqui, que seria a posição ideal também para você trabalhar. E também uma que ficou famosa, também acho que nessa época, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu lembro ainda que era naquela época que tinha aquele programa do Jô Soares, né, que ele tinha uma cadeira dessa, que era o máximo. Essa cadeira aqui que ela ajusta todas as posições, né, a lombar, a costa, a cabeça, a altura do braço, né, inclusive ela pelo fato de ser de telinha, né, ela não esquenta como uma cadeira de couro, que principalmente para a gente, né, para o nosso clima quente e úmido daqui é péssima. Então era uma cadeira que ela tinha um ajuste em todas as posições e deixava você, né, na posição ideal, né, para trabalhar. Era se alguma outra pessoa sentasse nessa cadeira e modificasse, né, toda aquela sua setagem para você achar. Tem alguns carros mais luxuosos que eles têm isso, né? Você coloca a sua posição de dirigir, ajusta, né, a posição das costas, a distância dos pés, a altura do assento, a posição da cabeça e salva,
né, e grava aquilo na memória do carro. Então, toda vez que você entrar, você coloca lá, ele vai ajustar. E uma outra pessoa utilizando, ela pode fazer o mesmo, né? Porque evita aquelas cadeiras universais, né? Que a cadeira universal, como a gente vai ver, inclusive a seguir, ela é uma cadeira que ela foi feita para atender todas as pessoas. E, de certa forma, como ela tenta atender a todas as pessoas, ela termina não atendendo a nenhuma especificamente, né? Então tem esse pequeno defeito da cadeira universal, aquela cadeira que você compra em loja, que você encontra num restaurante, num cinema, né? Num local público, que é aquela cadeira universal. A gente vai ver até como se desenha uma cadeira universal a partir das medidas antropométricas, tá? Então aí um pouquinho do trabalho, né, da junção da antropometria com e principalmente com a ergonomia, tá? Como são campos ainda que, de certa forma, eu acho que começaram desde a Revolução Industrial, né, do século XVIII, e vem galopando bastante nesses últimos 40, 50, 60 anos, a partir dos anos 60, 70, que entrando dentro entrando dentro, né, não pleonar, mas uma da indústria mesmo, né, da atividade industrial, né, dos trabalhadores da indústria, do trabalhador de salas corporativas, né, de grandes escritórios, para que aquele trabalhador consiga ter uma melhor produtividade, obviamente, e um melhor conforto. Lembrando também que essas lesões de esforço repetitivo, né, geraram uma indústria de indenizações nos Estados Unidos, principalmente na década de 80. Né? Então, aqueles trabalhadores que ficaram lesionados, porque faziam aqueles aqueles esforços repetitivos, aquilo de certa forma foi prejudicando ele fisicamente, e essa indústria, vamos dizer assim, de indenizações gerou toda uma indústria também de conhecimento científico, desenvolvimento da ciência dentro das universidades, né? A indústria e a universidade, né? O mercado trabalhando de mãos dadas, principalmente nos Estados Unidos. É aqui o que a gente tem que sempre tentar evitar, né? Aqui o teclado, como eu falei para vocês, né? Até exemplificado aqui, né? Aquela minha movimentação da mão, né? O que acontece muito hoje em dia, o que eu terminei esquecendo de complementar, naquela hora que tocou o telefone, é que hoje em dia, né, as pessoas não precisam mais digitar daquela maneira, né, que eu aprendia que se digitava, o dedo mindinho pegava o A, o S e o Q, o dedo médio pegava o W, o E, R, né, e assim cada dedo digitava uma letra específica, né. A gente trabalha muito em CAD, né, CAD entra com número, depois mexe no mouse, entra com outro número, então a gente não precisava ficar com aquela mão estática, né, parada nessa maneira. Tiveram alguns estudos, inclusive de alguns vocabulários, né, pegaram principalmente as, as, as principais línguas ocidentais e viram qual foram as letras mais utilizadas e que essas letras deveriam estar mais balanceadas no teclado, tá? Para que eu não usasse mais a mão esquerda que a mão direita, por exemplo, ou vice-versa, né? Então, esse famoso teclado chamado de QWERTY, né, são as primeiras letras aqui da linha de cima, que é o Q, o W, E, R, T e o Y, né, não seria o teclado adequado. E chegaram até a fabricar alguns teclados que seriam adequados para algumas línguas, né? Eu acredito que deve ter sido um trabalho feito no inglês, não sei se no português chegou a ser feito. Mas enfim, eu li há muito tempo uma reportagem sobre isso. Aqui a posição vê a posição da mão, né, da munheca. Foi feito um teclado ergonômico de digitar aqui da disposição do punho também, né? Além do mouse, né, do mouse com gel. Aqui aquilo que eu falo da postura correta, né, que a gente, teoricamente, é aquela posição até que a gente dirige o carro, né? Quando a gente dirige o carro, raramente a gente está numa posição muito ruim, mas quando a gente vai no cinema, que a gente está assistindo uma aula, que a gente vai num lugar que a gente fica muito tempo sentado, a gente tende a escorregar um pouquinho para frente, e isso dá uma lesão aqui na coluna, em diversos pontos, que pode dar uma hérnia de disco, então é um negócio muito complicado, né? Isso aqui, como é comum, né? Esse do lado esquerdo aqui, essa pessoa de preto, né? Você pegar uma cadeira e colocar para esticar os pés, né? Mas ao mesmo tempo está forçando aqui a coluna, então é uma posição
é que, assim, o que a gente vê muito, né, na posição da pessoa trabalhando assim é que ela termina ficando muito tempo nessa posição, ela vai variando, né? Vai doendo aqui, vai mudando, vai doendo outro espaço, né? Aqui no centro, essa moça sentada aqui, a gente vê a posição da visão, né? Quer dizer, a visão, inclusive, eu estou utilizando isso agora com o computador, né? Eu estou sentado numa cadeira, eu elevei o notebook aqui mais ou menos em torno de 30 centímetros, não, mas uns 15 centímetros, para que eu pudesse ter um pouquinho mais em frente da minha visão, senão eu ia ter um pouquinho para baixo, cabeça para baixo, né? Então, eu fiz mais ou menos aqui com o meu computador, é que não dá para mostrar para vocês, obviamente, que a câmera está nele. Eu fiz isso mais ou menos que a moça fez aqui. Com exceção que o meu teclado ficou horizontal, né? E eu coloquei dois livros embaixo, tá? Para ele ficar mais na altura da minha cadeira. Tá. Uma outra posição que é muito comum em sala de espera, né, hotel, aeroporto, é você abrir o notebook e colocar o notebook nas pernas e trabalhar, né? Então é uma posição também completamente errônea, dá diversas lesões, né? A pessoa senta um pouco mais para frente para dar uma firmeza na perna, para o notebook não cair, né? E o que é que a gente vê? Tem umas lojas aí, ó, acho que tem na Tokstok, aqui em Belém, a gente vê, encontra diversas lojas em Belém já no Brasil, é aquelas pranchetas, né, com uma almofada embaixo, tipo um travesseiro, né? Grande, assim, grande não, um travesseiro médio, com uma prancheta colada que você coloca o notebook em cima e aquilo coloca no colo. Aí faz isso que eu fiz aqui, você eleva a altura do notebook para ele ficar mais na altura tanto dos seus punhos quanto dos seus olhos, né? Para evitar que você fique com corcunda para cabeça para baixo. Vamos para mais uma parte aqui bem interessante, que é a análise de dados estatísticos, né? Principalmente para antropometria. Então, essa curva que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Essa senoide, é uma senoide, né? Que ela começa embaixo, vai até um pico e depois começa a decair novamente. É o chamado de curva de Gauss. Bem, o Carl Gauss era um alemão aí que estudava, né, a análise de dados estatísticos. Ele viu que se eu colocasse, se eu fizesse um levantamento estatístico qualquer, a partir de um certo número de amostras, né, que essas amostras, se elas fossem colocadas, imagina o seguinte, essa linha da base horizontal fosse os números brutos, né, do que eu estou levantando, por exemplo, se eu fosse a altura das pessoas, né? E que essa altura na vertical fosse a quantidade, né, de repetições. Imagina que fosse pequenos dominós, assim, quer dizer, cada pessoa, uma pessoa de 1,70 m eu colocasse um dominó, uma pessoa de 1,72 m colocasse um dominó, uma pessoa de 1,80 m colocasse um dominó, eu ia tendo na parte que chegasse perto da média central uma incidência maior, quer dizer, um número maior de pessoas na parte média. Essa curva hoje em dia é chamada de curva estatística mesmo, ou curva de probabilidade estatística, ou até de curva normal, né? E, por exemplo, em qualquer universo que eu faça esse levantamento, eu vou ter a grande quantidade de pessoas entre os 5% e 95%, né? Quer dizer, se o 90% das pessoas estariam nessa parte central. E eu teria aqui 5% para menos e 5% para mais. Esses 5% para menos e 5% para mais, às vezes varia, né? Conforme o uso que eu faço, é, ele poderia ser como uma. Deixa eu acender a luz aqui que está muito escuro. Ele seria como. Que ele chama até de desvio. Vou dar um exemplo aqui. Na sala de aula, nós somos 35 alunos, né? Vamos supor o seguinte, que eu fizesse assim uma curva estatística dos alunos. Aí a pessoa mais baixa tem em torno de 1,50 m, vamos dizer, e a pessoa mais alta em torno de 1,90 m. Então, 95% das pessoas, né, estariam entre esse apanhado que eu fiz, né? Mas vamos supor que numa sala de aula tivesse uma pessoa, como é raro de ter, que tivesse 1,97 m, 2,10 m. Essa pessoa ela estaria fora dessa parte central da curva de Gauss. Ela seria considerada o que a gente chama de desvio,
né? Ou até erro estatístico, quer dizer, uma pessoa como se fosse uma pequena, né, um pequeno erro de uma certa amostragem que a gente fez. É para efeito de, assim, de utilização em arquitetura, em design de interiores, em design industrial, essas pessoas a mais ou a menos, esses dados estatísticos a mais ou menos, eles são meio que ignorados. Porque imagina o seguinte, vou dar um exemplo prático do projeto do ônibus, por exemplo, o ônibus de uso urbano, o BRT, né? E o BRT ele tem que ser feito para abrigar a grande maioria das pessoas. Mas, pô, se vem um cara, por exemplo, da Rússia, que tem 2,20 m, né, ou 2,14 m, aqueles jogadores de basquete. Poxa, será que eu tenho que fazer um ônibus que atenda um cara de 2,14 m, né? Isso seria um custo bastante elevado, né, para a produção, né, dos ônibus ou para a fabricação desses ônibus, inclusive no uso urbano, nos sinais, né, nas entradas de estacionamento, só por causa de uma pessoa, de uma amostra. Então é mais ou menos assim que a indústria trabalha. Ela meio que ignora as pessoas que são muito baixas, né, muito baixas, são muito magras, quer dizer, as pessoas que têm alguma tendência menor, assim como as pessoas que tendem para um número um pouquinho maior, né? Então, na grande maioria dos projetos imobiliários, vestiário e automotivo, a ideia é que os projetos atendam cerca de 90 a 95% da população de determinado local, envolvendo de 5 a 95, ou às vezes de 2,5 até 97,5% das pessoas. O restante é classificado como anormalidade, defeitos ou perdas. Tá? Então, aquilo que eu estava falando para vocês, quando eu era mais novo, eu calçava, né? Sempre calcei 45, 44, 45. Naquela época, como tinha uma quantidade pequena de pessoas que calçavam 44, 45, a indústria praticamente não fabricava. Eu tinha que comprar sapatos em viagens para o exterior, que eu fazia. Às vezes um parente viajava e eu pedia um sapato para ele lá, porque aqui no Brasil eu não conseguia. Hoje em dia, como essa curva estatística já mudou, quer dizer, essa nova geração ela já tem mesmo uma estatura maior, né, medidas maiores, eu já consigo. Quer dizer, eu saía como se eu estivesse saindo dessa parte aqui cor-de-rosa, que era a normalidade, para uma pessoa mais normal. Quer dizer, coçar hoje em dia no Brasil 44, 45 já é uma coisa mais normal do que era há 30 anos atrás, ou 35 anos atrás, quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Tá? Então é mais ou menos isso aqui. Não sei se dá para vocês entenderem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tentem jogar aí no Google, né, a curva de Gauss, análise de dados estatísticos, mas tentem também não chegar numa coisa muito complexa, porque não precisa, tá? A gente vai ver que as tabelas feitas de antropométricas, elas estão. A gente vai ter sempre três modelos: o maior, o menor e o médio. Quer dizer, o maior não é que seja a maior medida que eu conseguir, mas seja o maior 95%, tá? E o menor, ele não é a menor medida que eu consegui, mas ele é o 5%. É aquela parte quando eu começo a entrar no universo, né, da grande maioria da população. Então, a gente chama de uma maneira bastante bruta ou rústica, né, o, sei lá, mas chama de maior mulher ou menor mulher, maior homem e menor homem, né, quando a gente trabalha com dados estatísticos. Tá? Então, a menor mulher seria os 5% desse universo de 90%. E a maior mulher seria a 95% das mulheres que foram, né, utilizadas para esse estudo estatístico. Tá bom, pessoal? Então vamos passando aí, vamos ver se vocês entendem. Eu vou tentar colocar agora na prática, tá? Vamos ver a ideia do sapato, tá? Então vamos supor que eu estou fazendo um sapato para a indústria, para uma indústria brasileira, né? E eu cheguei lá na Universidade de São Paulo, na Universidade do Rio de Janeiro, peguei dados antropométricos da população brasileira e eu vi que a grande maioria dos homens, né, o sapato masculino, eles começam a calçar 37. Né? Então, os 90% estaria entre 37 e 44. Eu teria 5% a mais, como 5% a menos. Tem homem que calça 35, não estou falando de criança, estou falando de homem adulto, assim, a partir dos 18 anos. Tem, mas a incidência é tão pouca, tão pequena, que ela é meio que ignorada pela indústria, né? Pela indústria de sapato. Pelo menos pela indústria, aquela indústria mais generalizada, generalista, né?
E assim, o seguinte, a partir de 44 tem um número suficiente de pessoas? Não. Então é aquele desvio padrão, aquela normalidade. Então, o certo, o correto para fazer, não seja o correto na palavra certa, mas para eu conseguir fazer um produto que eu tenha uma boa receptividade, um bom número de vendas no mercado, eu vou ter que fazer de 37 a 44. Se eu fizer o sapato 46, muito provavelmente ele vai ficar encalhado, porque são pouquíssimas pessoas que calçam 46 e de repente eu tenho que esperar aquele cara ficar interessado no meu produto para calçar, né? Existe hoje em dia, se você entrar na internet, eu entro porque eu tenho esse problema, entre aspas, né, do pé grande. Já existem no Brasil algumas lojas especializadas fabricantes especializados em sapatos de tamanhos grandes, de 44 a 50, né? Do tamanho menor não é muito problema, porque o, existem os calçados infantis, né? Então, a pessoa que não calça, tem um pé muito pequeno, 32, 31, 30, 33, pode utilizar os sapatos que são feitos para crianças, né? Então, é mais ou menos dessa maneira que a indústria funciona. Assim, essa questão das viagens é muito interessante. Eu não sei se alguns de vocês já teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, né? Eu já fui algumas vezes, principalmente naquela época do dólar mais barato. Você entra naquela loja americana. Os Estados Unidos é um país conhecido de ter pessoas muito obesas, um número muito grande de pessoas obesas, né? Acho que aquela facilidade dos fast foods, aquela comida que o pessoal chama de junk food, né? Aquela comida menos saudável, extremamente barata, né? Vai num McDonald's da vida, num Burger King desse, o Burger King, você toma refrigerante quanto quiser, você paga lá uma taxa, sei lá, incluída no preço do sanduíche, e o refrigerante é refil, né? Então você bebe, come muito. Então, os Estados Unidos ele tem uma quantidade mesmo muito grande de pessoas obesas, né? De pessoas grandes. Isso a gente nota quando vai nos shoppings, quando vai em áreas públicas dos Estados Unidos, como tem aquelas pessoas mesmo altas, às vezes no 1,90 m, 1,95 m, pesando 130, 140 quilos. E nas lojas que a gente frequenta, nessas lojas de shopping mais populares, a gente encontra, né, geralmente no Brasil é PMG e tem a GG, né? No Brasil, aí começou a ter os Estados Unidos é small, medium, large e extra large, né? Aí você vai small, medium, large, extra, extra large. Aí tem small, medium, large, extra, 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 extra large. Existem até 4x no large, né? São camisas assim, parecem verdadeiros lençóis. Isso tudo por quê? Porque a indústria voltada para o mercado dos Estados Unidos fez essa medição dessas camisas, dessas roupas extremamente largas, que é para aquela população específica, tá, pessoal? Então, isso que a indústria trabalha a partir de dados estatísticos, como esses dados de antropométricos são importantes para a indústria. Deu para entender aí a questão principalmente da curva de Gauss, desse menor, quer dizer, é aquilo que eu falei, tem o menor homem e menor mulher, maior homem e maior mulher. Então, no caso aqui desse exemplo, o 37 seja do menor homem e o 44 do maior homem. Obviamente que esse dado aqui é um dado fictício, eu que criei aqui nessa curva, ela pode tender um pouquinho mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, ela varia conforme os dados, né, que foram levantados. Vamos ver aqui um exemplo, né? Esse exemplo aqui é clássico para as pessoas que viajam de avião e cada vez reclamam mais que as cadeiras estão apertadas, né? Inclusive tem assim algumas, não sempre quando tem Olimpíadas, né? A gente tem aquelas reportagens sobre as Olimpíadas e tem as dificuldades que os atletas, né, do basquete, do vôlei têm quando eles pegam um voo classe econômica, né? Que as cadeiras são feitas para quê? Para aquela população mesmo que mede, né, de 1,50 m a 1,85 m. Cara que mede 1,98 m, 2,10 m, 2,05 m, como esses jogadores de basquete e de vôlei, eles vão ter uma dificuldade muito maior de viajar. Quer dizer, uma cadeira praticamente vai parecer uma cadeira infantil. Uma coisa que vocês tentarem sentar numa cadeira infantil. Então aqui, ó, vamos supor que eu estou projetando
o espaço interno do avião. O avião está fabricado, obviamente, eu estou parafusando aquelas cadeiras. E eu preciso saber qual a distância que eu utilizo entre uma cadeira e outra, né? Então, eu teria que pegar a espessura da cadeira, né? Mais o comprimento, que eu tenho um comprimento estático, aqui que aparece nessa linha verde, do, do lombar, né, da pessoa até a frente do joelho. Se eu utilizar algumas tabelas estatísticas, eu vou passar para vocês isso, vou disponibilizar. É, eu vejo que ela iria do menor homem, né, 54,9, aliás, da menor mulher, 54,9, ao maior homem, 64,8. Lembrando que eu tenho que atingir os dois sexos, né, os dois gêneros, um homem e uma mulher, porque eu não estou fazendo avião só para homem, também não estou fazendo avião só para mulher. Então, nesse caso, eu teria que pegar uma curva que envolvesse tanto o masculino como o feminino. E eu vi aqui, por exemplo, que a 95% da população teria, nessa distância do lombar até a ponta do joelho, 64,8 centímetros, 65 centímetros. Então, poxa, qual a distância que eu teria que deixar de uma cadeira para outra? É os 65 centímetros, que é do maior homem. Se entra o maior homem, entra a maior mulher, entra a menor mulher, e entra o menor homem. Então, eu alcanço 95% aí da população, inclusive o desvio padrão para baixo, né? Quer dizer, as pessoas de 1,40 m, 1,30 m, criança, vai conseguir. Vai ter problema quem? As pessoas acima, né, do maior homem, que é em torno de 1,88 m, 1,89 m, tá? Então, a distância máxima da cadeira seria, a distância máxima entre as cadeiras, falei muito rápido, seria em torno de 65 centímetros, mais, desculpa aqui, a largura do encosto da cadeira, tá? Para atender 95% da população. O restante simplesmente não teria como sentar de maneira adequada, né? Esse é o problema. Aí o cara senta de lado, senta abrindo a perna. Então é uma coisa meio complicada, né? O que é que as companhias aéreas começaram a fazer até um tempo atrás? Elas começaram a vender os assentos de saída de emergência, que ela é um pouco de mais largo, né? Então ali o cara vende assento conforto, na verdade só porque é a exigência da passagem ali do, do da saída de emergência, né? Mas inclusive são cadeira péssima porque o cara não reclina. Ele tem a distância da perna, mas não consegue reclinar. Não reclina exatamente por causa da passagem atrás, né? Que a pessoa não pode reclinar se não interrompe a passagem e a saída de emergência. Mas enfim, pessoal, é só mesmo para vocês entenderem um pouquinho. Esses dados todos estão presentes nessas tabelas, tá? Essas tabelas, daqui é uma tabela feita que eu peguei do livro do Boeri, Antropometria, vocês podem procurar aí, é um livro da USP, também da década de 90, que ele mostra aqui as medidas antropométricas do maior homem e aliás, dos homens e das mulheres, tá? Então eu tenho sempre três medidas aqui. É a medida do maior homem, do homem médio e do menor homem, tá? A da maior mulher, a mulher média e a menor mulher. Então, nota a quantidade de medidas que são tiradas do corpo humano. Tá? Não é só altura, não é só peso, não é só tamanho do pé. É tamanho de articulação, de mão, de braço, antebraço, ombro, a distância dos olhos, afastamento dos olhos, afastamento das pernas, né? Quadril, ombro. Né? Então, quantidade bem absurda de medidas, tá? Para a gente, assim, arquitetonicamente, a gente precisa de algumas, né? Assim, uma que é muito utilizada pela gente é a largura das pessoas. Né? A gente nota aqui, por exemplo, o maior homem, ele tem em torno de 49,5, 50 centímetros de largura. O maior que eu falo é de 95%, pessoal. Tá dentro da curva de Gauss. Não é o maior homem que existe na face da Terra. Tá? Inclusive desse dado estatístico do livro do Boeri, que deve estar desatualizado porque é da década de 90. Tá? Então, mostra aqui que o homem tem em torno de 50 centímetros de largura, o maior homem. Se o maior homem passa nos 50 centímetros, o menor homem, obviamente, que vai passar. E a maior mulher, você nota que ela sempre é um pouquinho menor do que o homem. Tá? Então, aqui, ó, é 495, não sei se dá para vocês verem, está vendo um D, né? Mas a da mulher é 45, ela é 4 centímetros menor do que o homem. A maior mulher é 4 centímetros menor que o maior homem. Tem uma coisa só que da mulher é maior que o homem. O quadril.
o quadril da maior mulher é maior do que o quadril do maior homem, né? A mulher ela tem geralmente um quadril mais largo que o do homem. Isso, por exemplo, vou mostrar para vocês quando a gente faz o projeto de uma cadeira, tá? Aqui né, as distâncias da pessoa sentada, né, quer dizer, ideal para a gente fazer o projeto de uma cadeira. Notem o seguinte, pessoal, como os projetos eles não são feitos com média, tá? Qual a altura de uma mesa? Eu não vou usar a média. Por quê? Porque se eu uso a média para fazer a altura da mesa, a média da altura do joelho, as pessoas forem maiores, ou seja, metade da população que está acima daquela média não vai conseguir enfiar o joelho embaixo, tá? Então, geralmente, trabalho com o maior número ou o menor número. Ou geralmente é o maior homem e o número da menor mulher, tá? Aqui, inclusive, no desenho vocês veem o homem, né? E aqui a mulher, tá? Esse gráfico aqui, eu não sei a resolução que está gravando, parece que é 720p, então vocês provavelmente não estão lendo. Vocês vão ter nesse maior que eu vou mandar para vocês, tá, pessoal? Esse PowerPoint todo vai estar disponível para vocês. Vocês veem que esse gráfico está em inglês, quer dizer, isso não foi dado brasileiro, não. Isso está no livro do Boeri, mas foi alguma coisa feita, alguma pesquisa americana e antiga, né? A gente nota até o monitor aqui, é um monitor de tubo, quer dizer, uma coisa da década de 90, 80, 90. Antes de 80 não era também porque não existia o computador pessoal, o PC, né? Então aqui a gente vê 99% da população americana, quer dizer, no caso aqui eles utilizaram na curva de Gauss o 1% ao 99%, tá? A gente pode escolher quando usa, para de repente, quanto mais a extremidade utilizar, mais universal vai ficar meu produto, tá? A gente vê a altura de uma mesa, né? Geralmente a altura de uma mesa de trabalho é 75 centímetros. A gente sabe porque a gente sabe, porque a gente mede, né? Vai numa loja dessas e vai, eu mede em casa a altura padrão de uma mesa de uso comercial, né? Mas por que que ela tem essa altura? É porque ela tem que dar o joelho, né, do maior homem, do 95, 96, 97% do maior homem. De repente aquele cara que tem 2,10 m, 2,12 m, a perna dele não vai entrar embaixo. Vai ser muito difícil, tá? Um exemplo, assim, para finalizar essa aula, para que vocês comecem a pensar um pouquinho mais sobre isso, eu vou fazer o exemplo de um. Vamos supor que eu estou fazendo um submarino, né? Submarino, sempre a arquitetura naval ela é legal como referência para a antropometria, porque é uma arquitetura que ela não pode ter desperdício, tanto a arquitetura naval como a arquitetura de aviões, né? Projetos de aviões. Então são espaços extremamente pequenos e funcionais, e tem que ser aquele pequeno que cabe, né? Aquele pequeno que a pessoa consiga utilizar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu estou fazendo uma porta de passagem num submarino, né? Eu quero saber qual altura que eu vou utilizar, né? E qual a largura e qual o tamanho também numa portinhola que eu tenho que ter para a divisão de um ambiente para o outro, né? Para ser uma pessoa está vindo, outra está indo, não tem um encontro, né? Isso é muito utilizado em restaurante, né? Quando um garçom sai e outro garçom entra, tem essas portinholas de vidro para eles não se encontrarem. Tá, então, de uma maneira bem rápida, a medida A, é aquela que a gente até viu anteriormente. É a largura do maior homem. Eu teria que usar aqui em torno de 50 centímetros. Tá? Então, essa porta mínima, ela tem que ter 50 centímetros. Se for menor do que 50 centímetros, uma grande parcela da população pode não entrar, não passar, não conseguir passar. Né? Às vezes a gente faz um pouquinho maior, por quê? Para as pessoas também não passarem, não arrastarem o braço, né? Relógio, vai arrastar relógio, pode rasgar uma roupa. Né? Então, se a largura é 50 centímetros, eu faço a porta com 60, com 55. Né? Inclusive, comercialmente, as menores portas são de 60. Porta de banheiro, de depósito pequeno, são 60 centímetros, né? Então é em cima disso, né? Uma pessoa de 50 centímetros de largura entra numa porta de 60, tá? Se eu faço uma porta um pouquinho menor vou economizar, vou fazer uma de 45 centímetros. Quer dizer, grande parte, principalmente dos homens, a gente viu que a maior mulher com 45 centímetros e o maior homem com 49, grande parte dos homens, tipo assim, 20% ou 15% dos homens não vão conseguir passar nessa porta, tá? Então essa medida A, ela tem que ser de acordo com a largura do maior homem. A B também é fácil, é a altura do maior homem, tá? Para se eu quero atender 95 ou 96, 97% da população, eu vou naquela tabela e vejo a altura do maior homem. Deve girar, eu vou voltar aqui, né?
Deve girar em torno de 1,90 m. Tá aqui, ó. Exatamente, 1,905, tá? Então, para aquela, esse dado estatístico foi tirado é em torno de 1,90 m. Então, essa minha porta teria que ter 50 centímetros e 1,90 m de altura. A portinhola, eu colocaria aqui a parte mais baixa, a altura dos olhos da menor mulher, e aqui a altura dos olhos do maior homem. Tá? Então, voltando para aquela tabela, desculpa aqui, voltando, a menor mulher ela teria de altura dos olhos. Cadê a altura dos olhos? Tentar achar aqui. Estou vendo a distância das orelhas. Tá aqui. Tá nessa do lado. É em torno de 1,40 m, tá? 1,44 m, 1,40 m. Então, essa minha portinhola aqui, ela teria que começar com 1,40 m, né? Porque aí as mulheres, praticamente 95% das mulheres conseguiriam enxergar. E grande parte dos homens, né? E eu, qual a altura máxima que eu precisaria ter? Seria a altura do homem maior, 1,78 m, tá? Então, como seria com 1,44 até 1,78, essa minha porta? Ela teria, né, 1,90 m, 1,44 m, 1,78 m, em torno de 55 centímetros de largura. Bem, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Vamos lá passar para uma mesa. A mesa é fácil, tá? A gente já falou até dos 75 centímetros, então eu teria que fazer uma mesa em que ela abrace, né, que ela englobe a altura do pé plantado no chão até o joelho do maior homem e que ela caiba e na largura. Lembra aquilo que eu falei do quadril? O quadril da maior mulher é maior do que o quadril do maior homem. Deixa eu ver se isso está naquela tabela aqui, tá? Então tem a altura do quadril, tá aqui o hip, né, que é chamado quadril. Da mulher em torno de 29 centímetros, do homem é 29 também, até que nesse dado estatístico aqui dá igual, 29, 29, tá? Então eu teria que ter pelo menos 29 centímetros de largura para essa mesa aqui, 29 centímetros, e essa altura aqui que aparece nessa outra tabela, tá? Então, a altura é 75 centímetros que é utilizada. Uma cadeira, vamos lá tentar fazer também bastante rápido, né? Qual aquela cadeira? Lembra aquilo que eu falei? A cadeira comercial, né? Aquela cadeira de uso comercial, que ela é uma cadeira que você às vezes é muito difícil encontrar uma cadeira que seja confortável, confortável. Por quê? Porque ela é uma cadeira universal, ela foi feita para todas as alturas, todos os pesos, todos os tamanhos, todas as pessoas. Então, se você fizer uma cadeira assim, parece como se fosse num, num alfaiate, né? Que ele vai fazer aquele terno, um vestido só para você, né? Vai tudo fica perfeito, né? Não, mas a cadeira é uma cadeira universal. Eu se você colocasse um vestido que tivesse que dar em todo mundo, ou um paletó que tivesse que dar em todo mundo. O paletó com certeza ia ficar completamente frouxo, todo, né, desengonçado, o vestido também. Por quê? Porque é um vestido universal, né? Então a cadeira ela termina sendo esse problema, ela termina sendo um pouco desconfortável pelo fato que ela tem que atender todas as pessoas, tá? Então, eu teria que pegar na tabela a distância é aquela mesma distância que a gente viu da poltrona de avião, que é em torno de 65 centímetros do maior homem. O C é a largura, né, do maior homem e da maior mulher, que eu vi aqui. Deixa eu voltar aqui, fiz uma besteirinha, pessoal. Voltar aqui, que é em torno de 42 centímetros. Pessoal, desculpem, eu cometi um deslize ali quando eu estava vendo. Eu vi o menor quadril é 29 centímetros, tá? Aqui é exatamente aquilo que eu falei. O quadril da maior mulher, ele é maior do que o quadril do maior homem. Apesar do homem ter uma estatura maior, a maior mulher ela tem um quadril mais largo. O quadril é de 42 centímetros, enquanto o homem é de 38, 4 centímetros maior, bastante significativo. Então, essa cadeira que eu estou fazendo aqui, ela teria que abrigar o quadril da maior mulher. Ela teria que ter no mínimo, 42 centímetros de largura. Se ela for menor do que isso, o que acontece? Uma pessoa pode ficar entalada, né? Senta e não consegue levantar, né? Não vai caber nessa cadeira. Fosse como aquilo que eu falo, exemplo da cadeira infantil, tá? Obviamente que uma cadeira dessa, né? Ela não é feita. Eles ampliam mais ainda aquela curva de Gauss. Em vez dos 5,95, o cara vai usar do 1,99, como foi aquela tabela americana,
tá? Que apareceu anteriormente. Então a pessoa vai dizer, poxa, se a maior mulher tem 42 centímetros, eu vou fazer logo com 45, 48, para que caiba mesmo a todo mundo que existe no planeta Terra. Pode ser de repente uma pessoa que nasceu lá no Uzbequistão, não caiba aí, mas é aquele desvio do desvio do desvio da curva, né? Do desvio da normalidade, tá? Bem, por último aqui é o B, a altura B, né? Eu uso a do maior homem ou a da menor mulher. A cadeira, ela é um pouco desconfortável se você ficar com o pé pendurado, tá? Às vezes a gente senta numa mureta, fica lá super bacana durante um tempo, só que se a gente ficar muito tempo, o que acontece? Com a nossa perna pendurada, né? A circulação da perna começa a ficar complicada, né? Então aquilo dá uma dormência na perna, pode causar um problema de circulação, uma trombose, além que uma dor, um desconforto. Então, geralmente a cadeira ela é feita para que a gente consiga pisar com o pé no chão. Então, se é para todo mundo pisar com o pé no chão, então essa distância B não pode ser muito grande. Ela tem que ser da altura da menor mulher. Então, se eu pegar aqui a menor mulher, né, não está aparecendo muito, essa altura aqui, eu não sei se eu tenho nessa tabela, né? Até porque até parece 399, né? A altura de uma cadeira normalmente, 399 quer dizer 39,9 centímetros. A altura de uma cadeira, realmente, no centro de uma cadeira, gira em torno de 40, 42 centímetros. Que ele faz exatamente isso, para uma pessoa sentar, mesmo uma pessoa pequena, e a perna não ficar pendurada. Pô, vai estar com 39 porque eu quero usar 42. Que também a espessura do sapato, né? Também, às vezes, a cadeira tem um assento, o assento cede um pouquinho mais. Mas se vocês medirem em casa, vocês vão ver que é em torno de uns 40, 42, no máximo, 45 centímetros. Tá, pessoal? Então, essa aula de hoje da antropometria é mais para vocês verem como é complexo fazer um desenho no mobiliário, não é uma coisa muito simples. E como aquela ideia que a gente tem, utiliza a média, ou o próprio modulor do Corbusier, como é uma coisa errada. Você pega uma pessoa única e tomar como padrão, como na verdade eu tenho que ver, analisar todos esses dados estatísticos, ver quem é o maior, quem é o menor, em qual situação eu vou utilizar. Vocês viram nesses exemplos que eu utilizei da maior mulher, da menor mulher, do maior homem e do menor homem. Eu praticamente não utilizei da média, né? Tá? Um último exemplo, assim, vamos supor que eu estou fazendo, voltando para casa de sapato para que vocês consigam entender. Vamos supor o seguinte, eu tenho que fazer, vamos fazer um paralelo entre a arquitetura e o mercado industrial, aí o mercado de vestuário, né, da produção industrial. Então, vamos supor que eu tenho que fazer um sapato universal. Esse sapato tem que caber em 99% das pessoas, tá? Eu não posso fazer um sapato que não caiba. Eu vou usar o menor número? Não, porque se eu fizer o menor número, ninguém vai conseguir calçar. Eu vou usar média? Não posso usar média. Porque se eu utilizo a média, média está na média é média. Metade da população vai conseguir entrar, colocar o pé dentro do sapato, outra metade não vai conseguir. Lógico que aquele cara que tem um pé muito pequeno, quando meter o sapato da média, o sapato vai ficar frouxo. Vai, mas vai caber, não vai caber? Então, é o mesmo princípio da porta. A porta ela tem que ser uma porta larga para que todo mundo consiga passar. Então, se eu tiver fazer um sapato universal, eu teria que utilizar aquele dado de 99, né, de 99% da estatística. Quer dizer, o cara que calça dando um chute, obviamente, que eu não tenho esses dados, cara que calça 46, que calça 47. Fábio, fala logo um sapato 50, 52. Mas aí é aquilo que eu falei, é aquela parcela tão ínfima da população, né, que ela é meio que ignorado mesmo pela indústria. Tá, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês entenderem bem essa parte da do dimensionamento, tá? Isso é muito importante quando a gente está fazendo dimensionamento de imobiliário, desculpa, dimensionamento principalmente de armário de cozinha, guarda-roupa, né? Tá fazendo um armário feminino, poxa, não vai colocar o cabideiro muito alto, que a pessoa não tem como pegar, tem que ver realmente qual altura que a pessoa vai conseguir alcançar, né? Tá? Tem habitação para idosos, então tudo é um cuidado que a gente tem que ter. Poxa, tem no Google, tem nos livros, tem, mas aquela medição, aquela velha medição, ela é muito importante. Eu sempre falo que é muito importante para nós ter a trena o tempo todo com a gente, medir o tempo todo. A partir do momento que você começa a medir, cara, você não esquece mais, tá? Então,
uma dica muito importante para o desenho imobiliário. Tá bom, pessoal? Então, até aí a próxima semana e a próxima aula. Fiquem com Deus.